Isso aí, estamos aqui já recebendo um jovem. Eu disse no final do bloco anterior que era um jovem escritor. E vocês vão ver agora que ele é jovem mesmo. É o Gustavo Henrique Mendes Correia. Gustavo, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Olha, o Gustavo está aqui hoje, esse jovem escritor, porque hoje é um dia especial. Dia 20 é dia do poeta. Nós falamos já no início do programa de hoje, mandamos um alô para os nossos telespectadores lá em João Pessoa, na Paraíba, terra de Ariano Suassuna, e agora trouxemos um escritor. E aqui na mesa temos o livro do Gustavo, que você vai ver, e também tem o vidrinho de álcool gel, né? Porque em tempo de pandemia nós não podemos nos distanciar do álcool gel. Flores Suicidas, um ode à adolescência, do Gustavo Mendes. Antes da gente falar do livro, eu quero saber, e tenho certeza que a Vanessa... Eu também. E quem está em casa, quem é que é esse jovem escritor? Como é que surgiu essa sua intimidade com a escrita? Eu acho que eu sempre tive intimidade com a escrita. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo. Tipo, minha família toda é de escritores, de jornalistas, de professores. Então eu sempre tive muita intimidade com palavras. E eu não era tão sociável quando era menor. Então, tipo, acabava que quando as outras crianças iam brincar, eu ficava lendo gibi, ficava lendo histórias e ficava querendo criar as minhas. Então, nas provas de redação, eu ficava criando história mirabolante. Nas tarefas de redação, eu criava uns contos de 3 páginas e era pra fazer, tipo, um parágrafo. Então, eu sempre tive intimidade com a escrita. Sempre foi meu escape, meu passatempo. Uhum. E hoje, você já falou pra gente aqui a sua idade, né? Nós perguntamos, né, Vanessa? Perguntamos em off aqui. Hoje você é estudante de psicologia. Isso, na Universidade Federal de Goiás. Uhum. E de que forma que a psicologia te ajuda nesse processo de escrita? Eu acho que quando eu entrei na psicologia, uma das coisas que uma professora perguntou para todos os alunos por que você queria entrar na psicologia, e eu lembro muito que eu respondi porque eu gosto de histórias. Eu vejo as pessoas como histórias. Então, tipo, cada pessoa tem a sua história e eu quero contar. Eu quero contar as histórias das pessoas. Esse livro eu escrevi porque eu queria contar uma história que eu sentia que ninguém contava. Então, a psicologia, apesar de não ser só isso, é claro, me ajuda nesse quesito de enxergar as pessoas como histórias complexas, cheias de nuances que eu quero representar. Uhum. É interessante você abordar isso, Vanessa, porque nesse ano o Papa Francisco dedicou uma mensagem aos comunicadores, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, falando sobre as histórias, sobre as narrativas, né? A vida se faz história, sobre a importância de narrar. E o psicólogo é alguém que está muito ligado com a arte da escutar Sim. o outro, ajudar nas suas buscas, nos seus processos. E nesse seu processo de formação dentro da psicologia, você já teve a oportunidade de escrever, a partir do que você escuta ou do que você tem estudado, deixar que isso conduza à sua escrita? A escuta não, porque eu ainda estou no 2º ano, acabei de começar o 2º ano por causa da pandemia, atrasou as coisas, então não tive oportunidade ainda de exercitar a minha escuta, mas já a psicologia ela é muito aberta com as artes, a psicologia trata da subjetividade. Então não tem como você não se abrir para as artes, para a expressão, para os sentimentos, para as emoções. Eu tive um trabalho no meu 1º ano que era para me apresentar. Falar, quem é você? E eu fiz um monte de poema. Eu coloquei uns 20 poemas lá e falei, aqui, tô eu aqui. Gustavo, agora eu quero saber quando que a escrita passou a ser um trabalho na sua vida. A gente viu aqui no seu livro, como que surgiu a escrita como um trabalho? Acho que foi... Na verdade, sim, eu sempre quis ser escritor. Eu e meu irmão, a gente sempre leu muito, então a gente queria sempre, nosso sonho é lançar livro, é ficar famoso, é lançar livro, que as pessoas leiam, tipo, realmente essa vontade de ser lido. Só que realmente parar pra pensar, não, isso aqui é uma profissão, foi quando eu tinha uns 16, 17 anos, porque eu escrevi esse livro com 16, 17, durante o meu ensino médio. E sempre tinha aquele negócio, vou fazer um livro, algum dia eu vou publicar um livro, só que aí eu comecei a realmente escrever um. Então eu comecei a falar com a minha amiga, o que você acha que as pessoas vão entender? Comecei a encomendar capa, comecei a falar com meu pai, como é que a gente vai fazer diagramação? Tipo, as coisas ficaram reais, ficaram concretas. Aí acho que realmente pra cair a ficha e falar, putz, agora eu falo Gustavo Mendes, sou escritor, acho que foi só depois do lançamento. E fala pra gente então dessa obra que você escreveu um pouquinho. Então, Flores Suicidas é uma obra sobre a adolescência. Eu
eu ficava muito frustrado durante o meu ensino médio porque eu sentia que ninguém conseguia abordar a adolescência de um jeito real. Eu via aquelas séries, aqueles filmes que eram todos sobre atores que claramente eram muito mais velhos que adolescentes. Então, tipo, eles não tinham cara de adolescente, não tinha espinha, não tinha nada que representasse a adolescência. Eu ficava, véi, eu não tô aqui. Eu quero estar aqui, eu quero escrever alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa que os adolescentes olham, leiam e fiquem, nossa, eu tô dentro disso. Então eu comecei a falar com os meus amigos, falei, o que você acha que representa a adolescência? Primeiro amor, festa, conhecer uma pessoa nova, solidão, pressão dos pais, da sociedade. Eu fui juntando todas essas coisas e fui escrevendo, fui montando um quebra-cabeça e surgiu. E ontem, quando a Morgana, que é a nossa produtora, né, me mandou a capa do livro, eu achei extremamente forte. E assim, porque é algo realmente que nos toca. Tem um contexto ali, né? Às vezes a pessoa, assim, ela é chocante. Eu sou publicitário de formação também, né? Então, quando eu olhei para essa imagem do rosto branco em cima da capa preta e dessas flores, eu pensei, gente, mas isso é incrível. Sem conhecer o livro, dizem que a gente não pode julgar o livro pela capa, mas às vezes a gente julga. Julga mesmo. Porque tem capas que realmente nos chamam à leitura. E mesmo eu não sendo adolescente mais, eu fiquei... Mas a gente já viveu. E a gente tem espinha também, né? De vez em quando, mesmo não sendo adolescente. Eu fiquei extremamente chamado a ler esse livro pela capa. Eu não sei se a ideia da capa foi sua ou se foi de quem ajudou na diagramação, mas o que vocês quiseram mostrar nas Flores Suicidas com essa capa? A capa surgiu... Assim, eu sempre quis escrever e tal, então eu só comecei a escrever poesia quando eu virei adolescente, quando eu tinha uns 15 anos. E antes eu tinha muitos livros planejados. Tinha livro de terror, livro policial, tinha várias coisas planejadas. E esse aí era pra ser o pôster de um deles. Eu tinha visto um desenho de fã de uma série que eu assistia que era assim. E eu salvei essa imagem, achei ela muito forte, com essas flores saindo dos olhos. E deixei salvo no meu celular por muito tempo. Aí quando eu comecei a desenvolver Flores Suicidas, eu tinha um artista, amigo meu, um artista canadense, o nome dele é Aidan, incrível. Eu conversei com ele e falei, você conseguiria fazer uma releitura disso aqui com o meu rosto? Aí ele falou, consigo. Aí eu mandei foto da arte, mandei foto do meu rosto e ele refez. Sou eu aí na capa, caso não tenha percebido. Eu vou dar mais uma olhada aqui. Sim. Levantar o rosto assim. Realmente, olha só. Incrível. E é interessante, né, como é que o universo da arte se conversa. Sim. A escrita, aí vem o desenho, a pintura. E pro Gustavo, esse jovem escritor, de onde vem a inspiração para a escrita? Tudo. Basicamente. Só que, principalmente, se eu fosse falar assim, colocar um ponto, isso aqui é o que me inspira, acho que seria frustrações. Porque acho que, geralmente, eu escrevo quando eu tenho um sentimento muito forte. Alguma coisa que me chama e fala assim, eu preciso escrever isso aqui. E, geralmente, os sentimentos mais fortes são os ruins, né? Infelizmente. Tem alguns poemas aí que eu quis representar, que eu coloquei alguns poemas de euforia, de alegria, de amor. Só que tem muitos poemas sobre os lados ruins, as coisas que eu sentia que as pessoas não falavam. Então, minha inspiração foi os momentos de solidão, os momentos que eu sentia que eu estava sendo muito pressionado, os momentos que eu senti perdido. E eu fui colocando essas coisas e falava, eu preciso falar sobre isso. Ninguém vai falar se não for eu, então eu vou falar. E coloquei tudo isso em forma de palavras e nasceu. E eu acho até interessante, porque assim, na nossa vivência a gente percebe que enquanto a gente não se conhece, não olha para dentro de nós mesmos, não percebe, né, assim, as dificuldades, aquilo de ruim também que às vezes, de sentimentos que estão dentro de nós não conseguimos encontrar uma saída, uma Exatamente. Solução. Então, assim, é preciso falar das dores, é preciso falar do sofrimento para que a gente possa encontrar um caminho de libertação. Sim, eu falava muito para os meus amigos que eu escrevia como se eu estivesse exorcizando sentimentos. Porque às vezes tem alguma coisa, tipo, por exemplo, tem um poema no livro que chama Ciúmes, Ciúmes, Ciúmes. Que é sobre quando eu tava me envolvendo com uma pessoa e sentia ciúmes, eu não gostava do que eu tava sentindo. Eu falava, que é isso? Eu não sou isso aqui. E que se eu simplesmente guardasse isso e falasse pra ninguém, falar, não vou contar pra ninguém que eu tô com ciúme. Isso ia estar apodrecendo dentro de mim. E crescendo. E crescendo, exatamente. Eu ia provavelmente explodir algum dia. Então eu pensei, velho, eu preciso falar sobre isso. Eu vou escrever um poema sobre isso, vou tirar isso, vou exorcizar essas coisas. Então as coisas ruins, em vez de esconder, eu tava tentando jogar numa folha de papel.
Interessante, né, Marcos? Interessante. A escrita mexe muito com a gente, né? Nesse sentido. Eu gosto muito de escrever também. Né? É também um escritor. Não. É nóis, então. Eu escrevia muito. Você falando aí da sua relação com a poesia, eu escrevia muita poesia quando eu era criança. Hoje menos. Às vezes escrevo uma ou outra. Mas teve um período que eu escrevi uma série de poesias e depois eu fui e joguei todas fora. Rasguei todas as poesias que eu tinha feito. Porque eu não me sentia contemplado, né? E a escrita, acho que ela tem muito disso também. Além da inspiração, tem também criatividade, né? Sim. É um trabalho de criação. Quais os caminhos que você vê, ou de quais caminhos você consegue encontrar criatividade? Você disse que inspiração vem de tudo. E a criatividade? Eu acho que vem principalmente de música e de cheiro. Eu tenho uma relação muito doida com o cheiro, eu e minha mãe. A gente sempre fala que a gente sente cheiro das coisas, por exemplo, tipo, tem cheiro de fumaça, a gente fala, nossa, que cheiro de antigamente. A gente tem uma relação muito assim, então eu sinto o cheiro de uma flor e eu penso, nossa, isso me remete àquele dia do jardim de infância, que sei lá o que, e a criatividade vai vindo, tipo, como se fosse um jorrão de cores, de coisas que eu preciso colocar no papel. E músicas. Minha maior inspiração artística, acredito que seja uma cantora da Nova Zelândia, a Lorde. Eu adoro ela, é realmente um ídolo meu e as músicas dela conectam comigo. Então eu ouço, tanto que esse livro tem muito das músicas dela. Você ouvir e lendo ao mesmo tempo, você consegue perceber as conexões. Tem muita coisa que eu pego disso, do que eu consumo, da arte que eu consumo. Olha, é interessante, né? A gente ouvir um jovem com tanta inspiração, com tanta criatividade e certamente está inspirando você que está acompanhando aí o programa Pai Eterno ao vivo. Agora são 3h43, 3h44, acabou de virar ali o relógio. Né? Estamos aí conversando nesse Dia do Poeta, dia 20 de outubro. E você falou da música, Sim. Da sua inspiração. Eu não vou me atrever a falar o nome da cantora, porque eu não sei, não é da minha fase. Mas na escrita, quem que te inspira? É meio estranho, mas basicamente a minha maior inspiração na escrita foi o Stephen King, que é um escritor de terror. Ele é tipo um dos escritores mais renomados do terror contemporâneo. E ele é meu escritor favorito. O primeiro livro que eu li dele foi O Iluminado. É uma história de uma família que fica no hotel e o cara vai enlouquecendo. E ele usa uns artifícios na escrita. Ele coloca pensamentos soltos. Tipo, ele tá descrevendo alguma coisa. Ele levantou e pegou a caneca. E do nada ele começa a soltar um monte de palavra aleatória. Como se fosse o pensamento dos personagens. Eu assimilei aquilo tanto, essa verborragia, esse negócio de soltar os sentimentos, de simplesmente falar. Eu absorvi isso tudo. Tanto que tem muito dessa questão dos parênteses, da questão de você jogar palavras aleatórias. Eu tenho isso muito na minha poesia. E veio totalmente do Stephen King, essa inspiração maior na literatura. E o que você acha, assim, a sua escrita, a arte da escrita, que quantidade que ela foi, assim, herdada, né, da sua família? Porque você falou pra gente que a sua família, assim, são jornalistas, escritores, né? Então, pessoas que estão, assim, lidando com a linguagem durante boa parte do seu tempo. Você acha que isso foi herdado ou é um dom nato de cada um? Acho que... Eu não sei até que ponto que é herdado isso mesmo, é uma coisa genética e tal, mas realmente tipo, é uma coisa que tá na minha família inteira. Tanto dos dois lados da minha família, tanto paterno quanto materno. Minha avó paterna é escritora, já lançou vários livros. Minha mãe é professora. Meu irmão também escreve. Todo mundo na minha família tem alguma relação. Então, acho que se eu não tivesse a família, se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, eu não teria essa relação. Porque eu sempre fui incentivado à literatura, a ler, a escrever. E às vezes até poderia ser um dom nato mesmo. Às vezes eu poderia nascer em outra família e ter esse dom, mas talvez não fosse tão incentivado. Porque minha mãe e meu pai sempre me deram muita coisa pra ler. O primeiro livro que minha mãe me deu foi O Pequeno Príncipe, que me marcou demais. Então... Eu sou apaixonado pelo Pequeno Príncipe. Também, sou suspeito. Eu li 43 vezes O Pequeno Príncipe. Não sou tanto. Meu Deus! Eu li algumas vezes. Já fiz retiro sobre O Pequeno Príncipe, né? Gosto muito. Quando li as versões, li as várias traduções brasileiras, também tive a oportunidade, quando estava estudando francês, de ler o original do francês também, e me encantei ainda mais pelo Pequeno Príncipe. Gosto também da obra levada para o cinema, né? Todas as versões, desde a mais clássica em preto e branco, até a última animação de uns 4, 5 anos atrás.
Isso aí, Gustavo Henrique Mendes Correia, que papo agradável pra gente sobre leitura no Dia do Poeta. Tenho certeza que ele vai voltar para a nossa conversa, né, Vanessa? Vai aqui sim. na nossa sala. Porque é um estímulo, é um incentivo para quem está em casa, para você que já pensou em escrever, mas vou deixar isso para lá, isso é para outra pessoa, não é para mim. E não é bem assim, a escrita você pode aperfeiçoar, tem dom, mas também tem a disposição de quem deseja escrever. Para a gente encerrar, deixa uma mensagem então para quem está em casa sobre a escrita e também um incentivo para quem quer começar a escrever. Só escreve, gente. Só escreve, é isso que eu digo. Porque a escrita, muita gente vem falar comigo, porque eu não sou poeta, eu não sei fazer poesia, eu não sei escrever, porque eu não tenho dom. E eu não sei até que ponto o dom vai, porque poesia é sentimento. Simplesmente, escrita é sentimento. Se você tem sentimento no que você está escrevendo, tá lá, você tá lá dentro. E não adianta nada você ter uma métrica perfeita, você saber exatamente, vou fazer um soneto de sei lá o quê, com tantas sílabas poéticas. Não adianta nada isso se você não tem sentimento. Então, se você tem alguma coisa pra contar, se você tem alguma coisa pra mostrar, só vai. Isso aí, só vai. Olha aí, muito bom a gente falar sobre a escrita. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no nosso programa. Tenho certeza que vai inspirar, incentivar aos jovens, aos não tão jovens. Às vezes vai um pai que está assistindo, papai, mamãe, ou às vezes um vovô e uma vovó, com certeza vai inspirar os netinhos aí neste processo de escrita. Viu? Tomara.